Olá! Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho do próximo domingo, que é o 10º do tempo comum, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 35. Nós podemos dividir esse texto em 3 partes. Na primeira, nós vemos quem são as pessoas que se aproximam de Jesus. Na segunda, vemos esse discurso de Jesus e uma parábola que ele conta, essa reflexão sobre o pecado. E, por fim, Jesus reflete sobre o vínculo que deve nos unir a Ele. As pessoas que se aproximam de Jesus são de 3 grupos. Primeiro, os discípulos e a multidão em geral, que têm um encantamento por Jesus. Essas pessoas querem ouvi-lo e querem ser curadas por ele. O segundo grupo é dos escribas, que são pessoas que odeiam Jesus, se opõem a ele. Inclusive, dizem que ele está possuído por um demônio. Ao ler essas palavras que nos causam tristeza, nós pensamos, por que será que essas pessoas sentiam tanta raiva de Jesus? E o terceiro grupo é da família de Jesus, pessoas que conheceram Jesus desde pequeno e, portanto, o conheciam muito bem e, nesse momento, estranham a atitude de Jesus. Não entendem por que ele reage desse modo e, de algum modo, querem protegê-lo. Isso também nos causa uma certa estranheza, porque como é possível que a própria família de Jesus não estivesse de acordo com ele, não acreditasse que ele fosse o Messias? As afirmações que os escribas fazem contra Jesus provocam Jesus. E ele se sente interpelado e a necessidade de, então, oferecer um ensinamento a eles e à multidão que estava a seu redor. Jesus quer, no fundo, fazer ver a oposição que o pecado apresenta a ele, Jesus, porque, na verdade, ele é Deus. E todo pecado se opõe a Deus. E todo pecado se opõe ao próprio ser humano, porque tira do homem o seu melhor, que é Deus, e, portanto, o torna incapaz dessa relação com Deus. O pecado confunde e inverte as coisas dentro da mente e do coração do homem. Faz o bem parecer mal e o mal parecer bem. E Deus, que quer salvar o homem, não encontra no homem a correspondência necessária para que este livremente aceite a salvação que o Senhor quer lhe dar. Deus quer salvar o homem, mas não obriga o homem à salvação. O homem forte do qual fala Jesus é aquele que está em estado de graça, porque estando com Deus, tem a força para se opor ao mal e ao pecado. O problema é quando esse homem, pouco a pouco, abandona aquilo que o faz forte, a oração, os sacramentos, a prática da caridade, a prática dos mandamentos. E assim esse homem vai se enfraquecendo até que, de algum modo, esteja amarrado às suas paixões e sucumba à ação do mal e peque. E assim se afaste de Deus. Quando a força do mal atua dentro desse homem, então ele perde aquilo que ele tem de mais sagrado, que é esse vínculo com Deus, e, consequentemente, a sua paz, a alegria e o amor. Jesus também fala de algo que nós nunca podemos perder, que é a esperança. Esse pecado contra o Espírito Santo, o Catecismo nos ensina que é o pecado de presunção, por acharmos que podemos nos salvar por nós mesmos, sem a ajuda de Deus, ou a falta de esperança, quando nós não confiamos na misericórdia de Deus, por acharmos que o nosso pecado é tão grande que nem mesmo Deus pode nos salvar. Quando o homem insiste nesse comportamento, se fecha de um modo forte a graça de Deus e Deus não pode salvá-lo. E Jesus faz notar que a divisão que o pecado provoca, a pior divisão é estar contra Cristo, é estar contra Deus. E assim o homem se coloca contra si mesmo. E o contrário da divisão, por outro lado, é a união.
e principalmente a união com Deus, a união com Cristo, que implica uma união de vontades, uma união de corações. Querer o mesmo que Deus quer. Querer fazer em tudo a vontade de Deus, que também é a vontade de Cristo. Depois, Jesus conclui suas palavras revelando que esse vínculo espiritual que nos une a Ele e que implica esse fazer a vontade de Deus é muito mais importante do que qualquer vínculo carnal, qualquer vínculo de sangue. O vínculo espiritual com Cristo é inclusive aquilo que nos dá a nossa identidade de filhos de Deus. Esse vínculo com Ele é o que nos torna capazes do amor de Deus e faz com que nós sejamos tudo aquilo que nós temos que ser. Ninguém é mais importante do que Deus e nada vale mais do que fazer a vontade de Deus. E isso faz com que nós estejamos sempre unidos a Ele. E estar unidos a Deus deve ser a nossa maior honra e a nossa maior alegria. E essa honra e essa alegria foram experimentados de uma maneira muito singular pela Santíssima Virgem Maria. Aqui, ao contrário do que pode parecer, nosso Senhor não está desprezando sua mãe. Pelo contrário, Ele está fazendo ver que Ele a aprecia muito mais, que Maria o agrada muito mais por fazer a vontade de Deus do que por ser sua mãe. E é claro, ela se tornou a mãe do Salvador por ser a serva de Deus. Que Maria nos ensine, então, a ser bons servos e a vivermos sempre unidos a seu Filho através dela, com a sua intercessão, com a sua ajuda, fazendo sempre a vontade do Pai. Assim seja. Por que será que Jesus agrada tanto, encanta tanto algumas pessoas e provoca tanta aversão em outras? É difícil dar uma resposta considerando que o coração do homem é um verdadeiro mistério. Mas também é verdade que nós conhecemos essa nossa condição limitada, a nossa condição de pecadores, e nós encontramos no mesmo ser humano uma grande capacidade de bem e, ao mesmo tempo, uma grande capacidade de fazer o mal. O que nos determina? O que faz com que nós optemos por um ou por outro? É claro, nós temos sempre o livre-arbítrio e a capacidade de tomar as nossas decisões. E isso tem muito a ver com o seguimento de Cristo, porque nós vemos como as pessoas que se encantam com Ele são justamente as humildes, aquelas que estão dispostas a seguir Jesus, seus ensinamentos, e por outro lado encontramos que aquelas pessoas que se opõem a Cristo são aquelas também que se opõem a Deus, porque não querem que Deus ocupe o lugar central nas suas vidas. Elas querem assumir o lugar de Deus. Todo pecado, de algum modo, é um querer ocupar o lugar de Deus. É um opor-se a Deus. É sempre um gesto, um ato, uma atitude de rebelião. E aqui nós vemos que todas as pessoas que não permitem que Deus seja o centro, elas também se opõem a Cristo, porque justamente no núcleo do ensinamento de Cristo está esse colocar Deus em primeiro lugar, e Cristo faz com a sua própria vida. Segundo, Jesus diz: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Será que com essas palavras Jesus não está rejeitando Nossa Senhora, a sua mãe? É claro que não, e é precisamente o contrário. Maria é a serva do Senhor. Ninguém faz a vontade do Pai como Maria fez. Ela, com sua fé e generosidade, quis
muito tudo aquilo que Deus queria para a sua vida. E o que Jesus faz aqui é justamente exaltar esse vínculo que ele tem com ela, porque os dois buscam em tudo a vontade do Pai. Então ele valoriza muito mais Maria por ser a serva do Senhor do que por ser a sua própria mãe. E terceiro, como distinguir na nossa vida a vontade de Deus? Bom, na maioria das vezes isso é algo bastante simples, porque basta fazer o bem. Basta buscar fazer o melhor bem que nós podemos, e assim faremos a vontade de Deus. Basta seguir os mandamentos, basta viver as virtudes, basta amar. Basta fazer as coisas por amor, basta fazer as coisas segundo a prudência, obedecer às leis, servir, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance pelas pessoas ao nosso redor. E também envolve obediência ao pai, à mãe, ou a alguém constituído em autoridade. Em algumas poucas ocasiões, isso é mais complicado, porque exige de nós um discernimento. O fazer o melhor pode depender de que Deus nos revele exatamente qual é esse melhor que Ele quer de nós. Isso acontece não muitas vezes na vida. Não acontece todos os dias. Mas aí precisamos do Espírito Santo e muitas vezes um diretor espiritual que nos ajuda a discernir à luz do Espírito Santo para saber exatamente o que Deus quer para nós. Isso acontece muitas vezes no discernimento vocacional ou uma decisão importante que eu tenho que tomar dentro de uma missão, de um momento particular na minha vida, em que o bem, ou melhor, o melhor que eu posso fazer não é tão claro assim. O bem, ele normalmente é evidente, mas o melhor pode ser difícil. Ainda mais quando parecem haver vários melhores, e aí sim eu tenho que pedir essa luz do Espírito Santo para que ele me diga exatamente o que ele quer de mim naquele momento.